Salve, salve galera, aqui quem vos fala é apenas um torcedor fiel que assim como você só quer o bem do nosso Corinthians, quer ver os caras jogando bola e que não começa logo esses campeonatos pra gente poder vibrar nas arquibancadas, ver o nosso time ganhar título. E quando a gente quer saber de notícia, a gente quer saber de notícia. Notícia certa, seja boa, seja ruim, seja lá o que for, a gente quer saber da notícia certa, sem alardes, não é isso? Sem exploração da marca, sem querer pôr a mão na nossa carteira, dentro do nosso bolso para ganhar dinheiro com notícia falsa, distorcida, com um clickbait, não é isso que a gente quer, não é isso? Então vamos nessa. Bom, continuo aqui de olho nos oportunistas e também continuo desfazendo um pouco os comentários vazios da galera. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar da tão comentada RCE. O que é RCE? Que bexiga é isso? Como que o Corinthians fez? O que pode, o que não pode? Quais são os impactos? E aquele bloqueio do André Cury? Por que ele aconteceu? Se falaram que a RCE é para evitar bloqueio judicial e para não melar ali o fluxo de caixa do Corinthians. Bom, vamos falar um pouco sobre tudo isso hoje, beleza? Vamos começar então explicando do começo o que é uma RCE. RCE nada mais é do que um regime centralizado de execuções cíveis ou trabalhistas. Eu vou falar aqui, eu vou com base no que diz o Google, tá? Para a gente partir daí. O regime centralizado de execuções, RCE, é um mecanismo que permite que os clubes de futebol negociem suas dívidas. O RCE foi instituído pela Lei 14.193 de 2021, que também criou a Sociedade Anônima de Futebol, a SAF. E aí eu começo um primeiro esclarecimento antes de terminar a leitura. Isso foi dito inclusive nos esclarecimentos no canal do Corinthians pelo seu corpo diretivo. Não me recordo exatamente quem eram as pessoas, mas haviam duas pessoas ali do corpo diretivo tirando dúvidas sobre a RCE. Se não me engano, jurídico e financeiro. Mas você pode assistir lá se você quiser, porque a TV Corinthians é sempre bom a gente dar um apoio lá e assistir os conteúdos de lá, e são conteúdos muito legais. Então, só falando sobre isso. Foi criada essa lei juntamente o regime centralizado de execuções e as SAFs juntamente ali em 2021. Isso trouxe algumas dúvidas sobre dizer, então só a SAF que pode abrir uma RCE, um RCE, então Corinthians então está pleiteando ser SAF? Não. Apenas foram feitos juntos, mas ficou muito claro e foi reforçado pelo judiciário, né, na instituição, né, na incorporação dessa lei, na criação dessa lei, né, de que as SAFs terão essa possibilidade uma vez que o clube está sendo comprado, enfim, está sendo negociado por um investidor, e esse investidor vai ter esse dispositivo do RCE para poder regularizar no âmbito trabalhistas e cíveis as dívidas do clube sem que ele tenha bloqueios, perca de dinheiro, problemas judiciais, para que ele possa reerguer o clube. Sim, foi feito com esse pensamento. Mas foi muito reforçado pelo judiciário que isso não só seria um dispositivo para SAFs, mas para que todos os clubes que tivessem condições de se estruturar através do RCE. Isso aconteceu com o Santos, por exemplo, recentemente, que não é uma SAF e que valeu desse dispositivo para questões trabalhistas. O Corinthians resolveu criar através do âmbito civil, mas a gente já vai falar disso. Continuando então, embora a Lei 14.193 de 2021 inclui o RCE, é a lei que institui a criação da Sociedade Anônima do Futebol, que é a SAF, não necessariamente uma coisa está ligada à outra, qualquer clube pode se valer desse dispositivo. Continuando a leitura, o RCE é uma alternativa à recuperação judicial e é considerado uma medida menos grave. Ele permite que os clubes se reorganizem financeiramente e continuem em suas atividades. Por que ele fala isso, menos grave? Porque a recuperação judicial é quase que um pedido de falência, é quando você diz
judicialmente oficializam um comunicado de que você não tem condições de arcar com as suas contas e que você deve, não nega e paga quando puder, de acordo com as negociações, conforme elas forem acontecendo entre você, né, entre a instituição e seus credores. Já o RCE não, ele tem um outro mecanismo diferente, que ele proporciona, né, ele possibilita com que o clube possa fazer um planejamento dentro de um determinado prazo para pagamentos através de controle de percentuais. Então, sei lá, 6 anos, como é o caso do Corinthians. Então, no primeiro ano eu consigo pagar X% das dívidas que eu tenho, que estão englobadas na proposta do RCE. Segundo ano eu pago tanto, e aí judicialmente isso vai sendo acompanhado, e conforme o Corinthians vai cumprindo as metas estipuladas no seu planejamento, ele vai se livrando da possibilidade de bloqueios judiciais, por exemplo. Então, quando alguém tenta entrar com esse tipo de pedido judicialmente, o juiz automaticamente inclui essa dívida dentro do planejamento do RCE e diz para a pessoa que ela vai ter que aguardar ou entrar em acordo com a instituição sobre o pagamento, no caso, com o Corinthians. Continuando a leitura, o RCE permite a renegociação de dívidas trabalhistas e cíveis, que foi o que eu falei no começo, como empréstimos e fornecedores. Trabalhistas, a gente sabe, salários, impostos sobre salários, encargos, né, que a gente fala sobre salários e tudo mais. Ou, no caso de cíveis, que ele fala que pode ser empréstimos e fornecedores, por exemplo, mas pode ser qualquer outra dívida cível, como, por exemplo, algum tipo de intermediação, como acontece com o Bertolucci, por exemplo, que a gente vai falar também sobre a polêmica que fizeram em cima da dívida que o Bertolucci está cobrando. Então, o Bertolucci foi lá, acionou o Corinthians no valor de aproximadamente 78 milhões de reais de negociações. Boa parte disso foi, por exemplo, 40 e tantos, 46, alguma coisa assim, milhões, que foram perdurando de uma intermediação que ele fez do Ramiro. Também tem uma outra parte que é de intermediação feita na negociação do Paulinho. E aí essas intermediações foram gerando juros contratuais e tudo mais, e chegaram, enfim, todas essas dívidas na casa dos 78 milhões, e o Juliano Bertolucci foi lá e acionou o Corinthians nisso. Como esse tipo de dívida engloba as dívidas cíveis que o Corinthians colocou no seu planejamento financeiro para instituir o RCE, o regime centralizado, né, de execuções, o juiz automaticamente engloba ali e fala: ok, isso aqui faz parte do projeto, então você aguarde a sua vez, que o Corinthians vai em tanto tempo, de acordo com o planejamento que ele nos apresentou e pediu à instituição do RCE, ele vai fazer os pagamentos para você. Caso isso não aconteça, aí sim a gente vai poder acioná-lo novamente através do seu pedido. Mas não vamos bloquear as contas dele, porque ele pediu esse tempo de fôlego para controlar e organizar os pagamentos e as negociações de suas dívidas que ficaram desde lá de trás. E aí aqui fala, o RCE funciona da seguinte forma: as execuções e valores arrecadados são concentrados no juízo centralizador. O juízo centralizador é responsável por distribuir os valores aos credores. As execuções individuais são suspensas, ou seja, o que ele está dizendo? A partir do momento que o Corinthians abriu o pedido do RCE com um planejamento e incluindo os valores que ele devia no mercado, valores apenas de credores cíveis, não trabalhistas, então não inclui salários de jogadores, FGTS, essas questões, apenas dívidas cíveis, empréstimos, intermediações, pagamento a fornecedores e tudo mais. Englobou tudo ali. E aí tem um que eles chamam de juízo centralizador, que é um lugar onde o Corinthians vai fazendo os pagamentos diretamente para esse lugar, nos valores prometidos através de progressão percentual do período que foi programado. O Corinthians, salvo engano, 6 anos. Ele vai
fazendo os pagamentos direto para esse juízo centralizador. E esse juízo centralizador é que faz a distribuição dos valores também de acordo com cada dívida que está englobada nesse processo do RCE, desse regime. Ele vai entregando para distribuindo esses valores para os credores que vão recebendo de acordo com o planejamento que foi institucionalizado através de um processo judicial, em juízo. Então, o Corinthians deposita em juízo e esse juízo, através de um centralizador, vai distribuindo para os seus credores. A partir de então, esses credores estão cientes de que a única forma deles receberem vai ser por esse meio e que não vai adiantar eles moverem nenhuma ação de bloqueio judicial ou coisa do tipo contra a instituição Corinthians, porque o juiz, enfim, que deu o aval para isso, já institucionalizou um processo de pagamento através do regime centralizado de execuções e não de outra forma. Isso alivia porque aí o Corinthians pode ter um fluxo de caixa mais organizado, sem as surpresas de ter a todo momento alguém acionando judicialmente e pedindo bloqueio de contas para receber os seus valores. Isso, né? E aí de repente o Corinthians recebe 10 milhões aqui da patrocinadora, e aí ele já tem o plano de usar esse dinheiro para pagar os salários, e aí ele atrasa os salários porque aparece uma ação judicial pedindo o bloqueio desses valores. Isso não vai acontecer mais com a RCE, apenas para questões de dívidas cíveis, porque segundo o próprio Cascone, na entrevista para o Marcão, disse que hoje as dívidas trabalhistas estão equacionadas, algo em torno de 18 milhões, que dentro da fala do Cascone é um valor equilibrado e de fácil controle por parte do Corinthians, de acordo com as receitas que o Corinthians tem. Que realmente o que estava causando uma dor de cabeça eram as dívidas cíveis, e por isso foi institucionalizada judicialmente o RCE. E aí, falando sobre os bloqueios que eu dei o exemplo aqui, a gente já entra nos dois casos do Bertolucci e do André Cury, que esse sim houve um bloqueio. Por quê? É bastante complexo a questão da manobra que o André Cury fez, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível para tentar chegar a um denominador comum com vocês aqui. O âmbito em que foi institucionalizado, que foi feito o pedido, que foi acionada a justiça com o pedido da instituição do RCE por parte do Corinthians, foi em âmbito estadual. Então, um tribunal estadual, de regime estadual, que conta, né? E foi esse juiz, esse judiciário estadual que acatou o pedido do Corinthians e institucionalizou o RCE para as dívidas cíveis do Corinthians. Porém, dentro de uma manobra complexa, mas só para a gente cortar caminho e já centralizar, o André Cury buscou um recurso de bloqueio através de um juiz federal. E o juiz, por algum motivo, sem ter conhecimento do movimento do RCE e tudo mais, foi lá e acatou o pedido. Dizem aí que nesse movimento, o André Cury, o advogado dele, enfim, se utilizou do subterfúgio de dizer que não poderia valer o RCE porque ele estava sendo conduzido de forma fraudulenta. E o argumento dele é que segundo ele, existem contas, existem dívidas que estão dentro desse pacote do RCE do Corinthians que não deveriam estar ali, ou seja, que não são de âmbitos cíveis, que o Corinthians fez uma manobra ilegal para que pudesse incluir dívidas que não deveriam ser inclusas nesse processo para poder ganhar mais fôlego, e isso seria algum tipo de fraude. E a partir desse embasamento, o juiz falou: ok, então eu vou pedir para rever essas contas que estão no planejamento do RCE do Corinthians, enquanto a gente revê, está bloqueado os valores. E foi por conta disso que houve a necessidade de atrasar os salários dos jogadores esse mês. Só que, segundo o próprio Cascone, isso, e aí ele explica melhor lá, até se vocês quiserem voltar lá na live do Marcão da Fiel de
do dia 9, tá lá a entrevista completa no canal dele. Vocês vão verificar que ele explica com muito mais detalhe, mas basicamente o que ele diz é que isso é um equívoco e que o Corinthians tem tranquilidade em demonstrar que não existe fraude, que está tudo dentro dos conformes, e uma vez fazendo essa demonstração, ele consegue pedir que o juiz federal derrube esse bloqueio e inclua a dívida do André Cury também no pagamento fluido do RCE. É basicamente isso. Do Juliano Bertolucci também a gente pode pensar no absurdo de ter que pagar caríssimo, de arrolar uma dívida que chegou a mais de 40 milhões por um jogador como o Ramiro, que nem teve tanto entrega esportiva para o Corinthians e acabou saindo de graça com o fim do contrato. A gente pode reclamar da questão do Corinthians ter que pagar um absurdo de valores, acho que alguma coisa próximo ali de 2 milhões e 800, 3 milhões de intermediação para o Bertolucci, para intermediar um negócio entre Paulinho e Corinthians, que são mais do que um encarne ali. O Paulinho tem uma história, conhece todo mundo ali dentro do Corinthians e conhecia muito bem o Duílio, que foi a gestão que o contratou e tudo mais. Você pode questionar tudo isso, embora eu acho que é uma falácia dizer que precisava da intermediação do Paulinho, do Bertolucci entre Paulinho e Corinthians, um cara que já conhece, que já é da casa e tal, precisava, porque a gente aí está falando de questões jurídicas, elaboração de contrato, definições de cláusulas. Então sim, o Paulinho precisa de um intermediário e o Corinthians sim precisa de um intermediário, independente deles serem conhecidos ou não. Mas há quem diga isso, Marco Belo foi um deles, há quem diga isso, que acha um absurdo pagar um valor desse para um jogador que já era da casa. Tudo bem, tudo isso pode ser discutido, a gente pode chegar no denominador comum ou não. O fato é que o Corinthians tem essa dívida e por conta de erros, falhas e irresponsabilidades de gestões passadas, o Corinthians tem essa dívida e o Bertolucci acionou o Corinthians nessa dívida. A partir daí, a mídia já quis, além de trazer essas questões de polemizar como elas foram contraídas, as irresponsabilidades das antigas gestões, que eu concordo em muitas delas, quis colocar uma questão do tipo assim, sinal de alerta porque vem mais bloqueio aí. Não vem. O Juliano Bertolucci fez judicialmente, sabendo, até porque ele tem um bom relacionamento com o Corinthians, sabendo que essa dívida será inclusa nas dívidas cíveis que estão constantes no RCE e que são arroladas e pagas percentualmente ao longo do tempo solicitado pelo Corinthians, quando o Corinthians deu entrada nesse processo na Justiça. Então fiquem tranquilos, o RCE nada mais é do que um meio de organizar as contas, não é uma recuperação judicial, é um meio de organizar as contas, é um meio de evitar bloqueios judiciais. André Cury provavelmente vai entrar nesse meio assim que esse equívoco, essa manobra for esclarecida. 78 milhões do Bertolucci, embora seja uma grande dívida e oriunda de vários equívocos da antiga gestão, sabe também que não vai ter nenhum tipo de questões de recebíveis agora e nem bloqueios, ele simplesmente vai entrar também no processo do RCE, então fiquem tranquilos. Caso tenham alguma outra dúvida, ficou alguma coisa que eu não fui claro e tudo mais, pode deixar aqui nos comentários, pode me perguntar. Se você for alguém especialista, pode deixar seus comentários aqui corrigindo alguma coisa que eu tenha falado de errado ou trazendo novas informações pra gente, fica muito à vontade. Se curtiu o vídeo, dá like, se não curtiu, dê dislike. Se quer fazer algum outro comentário de apoio, fique à vontade. Se quiser fazer críticas, fique à vontade. Todo mundo aqui é muito bem-vindo, os comentários são liberados para todo mundo e todos os comentários serão muito bem aceitos, inclusive dos haters. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, ok? Tamo junto, Bob Félix na área, apenas um torcedor fiel que assim como você só quer o bem do nosso Corinthians. É nóis, até a próxima!